Pessoal, quando vivemos em um mundo com nomes como Dwayne Johnson, Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, é fácil achar que já vimos de tudo quando o assunto é força e músculos. Mas acredite, existem pessoas por aí com uma força tão absurda que parecem verdadeiros super-humanos. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que vem agora vai te surpreender. De recordistas mundiais a reis da selva, conheça agora os 15 seres humanos mais fortes do planeta. Femtombai, Zydrunas Savickas. Vamos ser sinceros, só de ouvir o nome dele já dá uma sensação de ameaça, não dá? Zydrunas Savickas é considerado um dos homens mais fortes do mundo. E mesmo sem listar todos os dados e números, uma coisa é certa: ele provavelmente é o homem mais forte da Lituânia. E se tivermos algum inscrito lituano assistindo, espero que não leve isso para o lado errado, porque honestamente, eu não gostaria de levar nenhum único soco desse cara. Savickas é o único atleta na história do strongman moderno a vencer todas as competições principais. O homem mais forte do mundo, o homem mais forte da Europa. E claro, o homem mais forte da Lituânia. Título que ele venceu 15 vezes. Quando você olha para o histórico de competições dele, parece até que ele criou novos campeonatos, só para poder vencê-los. Muitos strongmen tiveram carreiras consistentes, mas somente Savickas conquistou todos os grandes títulos. Especialistas até dizem que o nível de força dele chega a patamares de testosterona que quase ninguém consegue alcançar. E quando ele não está levantando pesos absurdos nas competições, ele aparece no próprio canal do YouTube, falando sobre fitness e o mundo do strongman, compartilhando dieta, métodos de treino e conversando com os fãs. 14 Mark Henry. Chamado de o homem mais forte do mundo, o rei da selva e até o gorila prateado do Texas. Todos esses apelidos descrevem apenas uma pessoa, Mark Henry. Uma verdadeira lenda viva no mundo do wrestling profissional, e um dos strongmen mais impressionantes da história. Henry não era apenas um atleta forte, ele era um fenômeno. Representou os Estados Unidos 2 vezes nas Olimpíadas. Foi bicampeão nacional e conquistou ouro, prata e bronze nos Jogos Pan-Americanos. Além disso, tornou-se campeão mundial de powerlifting e quebrou recordes mundiais em modalidades como squat e deadlift. Falando nisso, Mark Henry ainda detém um dos feitos mais impressionantes. Ele foi o americano que mais levantou peso de forma totalmente bruta, sem equipamentos assistidos, estabelecendo um recorde histórico no deadlift. Mesmo com todos esses feitos no strongman e no powerlifting, Henry acabou ficando ainda mais famoso por sua carreira no WWE. Foi campeão europeu, campeão mundial 2 vezes. E, mais tarde, entrou para o Hall da Fama do Wrestling. Henry se aposentou dos rings em 2017, mas continua sendo uma figura lendária no universo do WWE. E provavelmente, até que outro americano apareça para superar seus recordes, o nome Mark Henry continuará gravado como sinônimo de pura força. 13 Bill Kazmaier. Bill Kazmaier se aposentou do levantamento de peso em 1992. Mas continua sendo um dos strongmen mais lendários da história. E o motivo é simples. Ele mesmo declarou, sem hesitar: "Eu sou o homem mais forte que já existiu." E, para ser sincero, quando ele disse isso nos anos 1980, não era exatamente mentira. Durante as décadas de 1970 e 1980, Kazmaier venceu o título de homem mais forte do mundo 3 vezes seguidas, quebrou inúmeros recordes mundiais no powerlifting e no strongman, e ainda conquistou 2 vezes o título de campeão mundial, pela Federação Internacional de Powerlifting. Em outras palavras, ele era um colosso, um atleta mundialmente respeitado, e um dos competidores mais dominantes que o esporte já viu. Mas, com o tempo, especialistas reavaliaram sua colocação histórica. Hoje, é amplamente aceito que Kazmaier não foi o mais forte de todos os tempos, mas sim o terceiro mais forte da história, ficando atrás de Zydrunas Savickas e Mark Henry. Ou seja, Kazmaier foi realmente extraordinário. Talvez só tenha exagerado um pouco ao falar de si mesmo. Depois da aposentadoria, ele tentou vários esportes, mas acabou se encontrando mesmo no wrestling profissional. Atualmente, trabalha como comentarista do campeonato World's Strongest Man e viaja pelo mundo dando palestras para escolas e organizações. 12 Paul Anderson. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido esse nome. Paul Anderson é considerado um dos atletas mais importantes da história do levantamento de peso. Um verdadeiro gigante entre gigantes.
Sua força era tão absurda que ele sempre silenciava qualquer dúvida com resultados reais. Durante a Guerra Fria, ele participou de uma competição internacional na União Soviética. Os atletas e dirigentes russos não o levaram muito a sério no início, até que Anderson levantou incríveis 402,12, 5 quilos acima da cabeça, um feito jamais visto na época. Naquele momento, ele se tornou oficialmente o homem que mais havia levantado peso em toda a história. Depois disso, ele quebrou mais 2 recordes mundiais e ainda conquistou a medalha de ouro olímpica. Ele não pôde competir nos Jogos de 1960, e o soviético Yuri Vlasov acabou superando uma de suas marcas. Mas Anderson respondeu, levantando o mesmo peso 3 vezes seguidas, em velocidade impressionante, apenas para provar seu ponto. Depois desse dia, ninguém mais questionou sua força. Durante um período, Paul Anderson foi reconhecido como o ser humano que levantou o maior peso de todos os tempos. Mais tarde, por questões de regulamentação, o recorde acabou sendo invalidado, e o título passou para outro atleta. Ainda assim, Anderson permanece como uma das figuras mais lendárias da história do powerlifting norte-americano. Sua força e seus feitos continuam sendo lembrados até hoje. 11 não. Vasyl Verashtyuk. Vencer o título de homem mais forte da Ucrânia, 6 anos seguidos, não é algo simples. Mas Vasyl Verashtyuk fez isso parecer fácil. Verashtyuk participou 2 vezes do World's Strongest Man e conquistou o título em 2004. Depois, em 2007 derrotou o campeão mundial, Zydrunas Savickas, e se tornou o primeiro atleta da história a vencer, no mesmo período, o World's Strongest Man e o Campeonato da IFSA. Um feito até então inédito no mundo do Strongman. Em 2008, ele sofreu uma lesão durante o Arnold Strongman Classic e decidiu se aposentar. Diferente de muitos atletas que migram para outros esportes, Verashtyuk seguiu os passos de Arnold Schwarzenegger e entrou para o mundo do cinema. Eu pessoalmente nunca assisti aos filmes ucranianos em que ele atuou, mas acredito que ele deve ter mandado muito bem. Quem sabe um dia até apareça como indicado ao Oscar, né? De qualquer forma, apenas o fato de ter sido o homem mais forte da Ucrânia por 6 anos consecutivos já garante a Verashtyuk um lugar no panteão das lendas. Com esse currículo, ele tem mais do que potencial para ser protagonista em qualquer filme. 10 No. Brian Siders. Se até a Wikipédia, aquele site onde qualquer pessoa do mundo pode escrever o que quiser, sendo verdade ou não, diz que alguém é um dos homens mais fortes do planeta, então provavelmente é verdade. Brian Siders é conhecido principalmente por sua força absurda em exercícios de membros superiores, como o supino. Segundo a própria Wikipédia, ele treinava cerca de 4 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana. Com esse ritmo insano, não é surpresa que ele tenha alcançado tamanha força. Só de ouvir já dá para imaginar o quanto era puxado. E seus resultados falam por si. De 2002 a 2006, Siders conquistou 5 medalhas de ouro consecutivas no Campeonato Nacional de Powerlifting USAPL. Em 2004, ele levantou um total de 2,529 libras aprox, 1,147 quilos, estabelecendo um novo recorde mundial. Com números assim, fica fácil entender por que o nome dele aparece na Wikipédia como um dos homens mais fortes que já existiram. 9 Shaden Andy Bolton. Em toda a história, sempre existe alguém que faz algo primeiro. No powerlifting não é diferente. Quando alguém tentou levantar um peso absurdo pela primeira vez, muita gente deve ter pensado: isso aí vai quebrar a coluna desse cara, não é possível. Andy Bolton venceu 3 vezes o Campeonato Mundial de Powerlifting da WPC, e também é recordista mundial geral pela WPO. Mas o que realmente o tornou famoso foi um feito histórico. Ele foi a primeira pessoa do mundo a realizar um deadlift de 1 libras, cerca de 453 quilos. E não foi apenas levantar. Ele fez isso sem se machucar, sem cair, e de forma perfeita, um momento que entrou para a história. Em 2010, durante um evento escolar, ele levantou 964 libras aprox, 437 quilos vestindo apenas calça e meias. Para aqueles estudantes, deve ter sido algo completamente inacreditável. Com tantos recordes e demonstrações impressionantes de força, Andy Bolton se tornou um nome lendário na história do Strongman. 18 Leonid Taranenko. Poucas coisas são tão frustrantes quanto quebrar um recorde mundial, e mesmo assim não ser oficialmente reconhecido. E foi exatamente isso que aconteceu com Leonid Taranenko. Em 1988, ele levantou 288 quilos no Clean and Jerk,
estabelecendo o peso mais pesado já levantado por um ser humano em uma competição oficial. Mas, depois disso, as categorias de peso foram reorganizadas em 1993, e novamente em 1998, além de alterações anteriores, e o recorde simplesmente foi apagado dos livros oficiais. Ainda assim, o fato permanece. Os 288 kg de Taranenko continuam sendo o clean and jerk mais pesado já executado em competição. O problema é que ele próprio admitiu ter recebido suporte de substâncias fornecidas pelo governo soviético durante a carreira, o que manchou a legitimidade de suas marcas. Mesmo assim, qualquer pessoa que o tenha visto competir sabe a verdade. Ele era um atleta de força absolutamente monstruoso. Ninguém teria coragem de dizer na frente dele que seu recorde não vale. 17 Brian Shaw. A maioria dos atletas de Strongman tem apelidos intimidadores e assustadores. Mas com Brian Shaw é diferente. Ele é conhecido como o Gigante Gentil. Só não se engane, ele pode até ser gentil no dia a dia, mas quando começa a levantar peso ele se transforma em um verdadeiro monstro. Brian Shaw venceu a World's Strongest Man em 2011, 2013, 2015 e 2016. Só isso já seria impressionante, mas ele ainda é o único atleta da história a vencer, no mesmo ano, tanto o Arnold Strongman Classic quanto o World's Strongest Man. E fez isso 2 vezes. Ou seja, apesar do apelido, Shaw tem força suficiente para quebrar a coluna de uma pessoa comum só pelo peso que levanta. Hoje em dia, ele também faz sucesso em seu canal no YouTube, onde compartilha treinos, dietas e conteúdos sobre força e preparação física. É curioso ver alguém que passou a vida inteira levantando toneladas agora criando vídeos para a internet. Realmente, os tempos mudaram. Zygmunt Breitbart. Entre todos desta lista, ele é o que atuou há mais tempo, e provavelmente a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. Zygmunt Breitbart foi uma sensação no início dos anos 1900, conhecido como o homem mais forte do mundo, ou até mesmo o Rei do Ferro. E seu apelido não era exagero. Ele realmente fazia coisas com metal que pareciam impossíveis. Breitbart entortava barras de ferro até formar shapes estranhos, mordia e rompia correntes grossas com os dentes, e rasgava chapas de metal como se fossem papel. Ele também era capaz de parar cavalos em movimento usando apenas as mãos e, em uma de suas apresentações mais famosas, puxou uma carroça cheia de pessoas somente com os dentes. Havia números ainda mais impressionantes. Ele permitia que pedras grandes fossem quebradas com martelos diretamente sobre seu peito sem sofrer danos. E o feito mais lendário ocorreu quando ele ergueu um elefante bebê enquanto subia uma escada, ao mesmo tempo em que, com os dentes, segurava uma corda presa à roda de um trem, onde ainda estavam pendurados 3 homens adultos. Parece impossível até hoje, mas na época ele lotava teatros e arenas. Era como uma versão antiga dos performers extremos atuais, como David Blaine, um verdadeiro precursor do entretenimento baseado em força sobrenatural. Breitbart não era apenas um exibidor de força. Ele proporcionava ao público um espetáculo cheio de choque, admiração e incredulidade. 5. Adam Bishop. Muita gente passa a vida inteira focada apenas em levantar o máximo de peso possível, mas Adam Bishop seguiu um caminho um pouco diferente. Ele é um strongman, sim, mas também sempre se interessou por outros esportes. Apesar de brincar dizendo que é pequeno, seu peso e porte físico deixam claro que isso está longe da realidade. Bishop começou a competir em eventos de strongman em 2012 e em 2015 participou do World's Strongest Man, onde seu nome começou a ganhar destaque. Em 2019 ele chegou finalmente à final do campeonato e terminou em 9º lugar no ranking mundial. Já em 2020 ele conquistou o título de homem mais forte da Grã-Bretanha, consolidando sua posição entre os grandes. Mesmo assim, Bishop nunca deixou que o sucesso subisse a cabeça. Ele sempre se manteve com a mentalidade de desafiante, buscando melhorar a cada temporada. Além das competições de força, Bishop também já participou de rugby e bobsleigh, mostrando que não se limita ao mundo do strongman. Ele não é apenas força bruta, é versátil, dedicado e sempre aberto a novos desafios. Adam Bishop será lembrado não apenas por seu corpo impressionante e sua força absurda, mas também por sua humildade e por sua capacidade de se destacar em várias modalidades esportivas. 4. Mariusz Pudzianowski. O nome pode até parecer difícil, mas na Polônia todo mundo conhece Mariusz Pudzianowski. Por isso, muita gente simplesmente o chama de The Dominator, e não é à toa. Ele é o atleta que mais vezes venceu o World's Strongest Man, um recorde que até hoje parece impossível de superar.
Pudzianowski conquistou 16 títulos na Strongman Super Series e venceu o World's Strongest Man 5 vezes seguidas, algo que nenhum outro atleta conseguiu repetir. Ele também dominou o World Strongman Cup, acumulando vitórias consecutivas que solidificaram seu nome como uma lenda absoluta do esporte. Graças a esse domínio impressionante, especialistas costumam dizer que ele está entre os maiores strongmen de todos os tempos, não apenas pela força absurda, mas pela consistência e foco quase inabalável que mostrava em cada competição. Em 2009, após encerrar sua carreira no Strongman, Pudzianowski decidiu encarar um novo desafio: tornar-se lutador de MMA. E surpreendeu novamente. Em 21 lutas, conquistou 13 vitórias, provando que sua força não servia apenas para levantar pesos, mas também para lutar no octógono. Mariusz Pudzianowski realmente faz jus ao apelido de Dominator. Em qualquer área que escolheu entrar, ele abriu caminho com determinação, disciplina e uma força simplesmente fora do comum. 3-1. Julius Maddox. No mundo do fisiculturismo e do powerlifting, todos adoram exibir seus recordes. Mas no caso de Julius Maddox, não é exagero dizer que seus feitos estão em outro nível. Conhecido como Irregular Strength, ele é o atual detentor do recorde mundial de supino bench press. Em 2019, Maddox levantou 740 libras, cerca de 336 quilos, quebrando o recorde anterior de Kirill Sarychev. No mesmo ano, ele se superou novamente, levantando 744 libras, 337 quilos. E em 2020 elevou o nível mais uma vez, registrando 770 libras, aproximadamente 349 quilos. Tudo isso sem qualquer equipamento auxiliar, apenas força pura. Só de ouvir esses números já dá dor no peito, mas para Maddox, isso é apenas realidade. Com quase 200 quilos de peso corporal, ele é uma verdadeira muralha humana. E não é só força física. Maddox também superou desafios pessoais profundos, provando que sua força mental é tão impressionante quanto seus músculos. Hoje, seu grande objetivo é alcançar a marca histórica de 800 libras, cerca de 363 quilos, no supino. E ele segue treinando incansavelmente para realizar esse sonho. 2. Eddie Hall. Se o apelido de um homem é The Beast, você já sabe que ele não é alguém comum. Eddie Hall é um dos strongmen mais famosos do mundo, um gigante de mais de 186 quilos e dono de vários recordes históricos. Em 2017, ele alcançou o auge da carreira ao conquistar o título de homem mais forte do mundo. Antes disso, já havia vencido o Britain's Strongest Man 5 anos seguidos, além de dominar diversos campeonatos regionais no Reino Unido. Mas o momento mais chocante da carreira dele aconteceu em 2016. Naquele ano, Ed levantou simplesmente 500 quilos em um deadlift, um recorde mundial absoluto. Logo após o levantamento, ele chegou a desmaiar devido à sobrecarga extrema. Foi literalmente um recorde conquistado, colocando a vida em risco. Em 2020, Hafthor Bjornsson, sim, o montanha de Game of Thrones, levantou 501 quilos e ultrapassou a marca. Mas como isso aconteceu em um evento privado, muita gente considera o recorde de Eddie Hall como o verdadeiro marco oficial. De qualquer forma, Eddie Hall permanece como uma lenda viva no mundo dos strongmen. Ele fez jus ao apelido The Beast, mostrando uma força que poucos seres humanos já chegaram perto de alcançar. 1. Hafthor Julius Bjornsson. Mesmo quem não acompanha o mundo dos strongmen, provavelmente já viu o rosto dele em algum lugar. Hafthor Julius Bjornsson é nada menos que o ator que interpretou The Mountain na série Game of Thrones. Bjornsson começou sua carreira como jogador de basquete, mas uma grave lesão no tornozelo o obrigou a parar cedo. Só que esse fim inesperado acabou abrindo um novo caminho. E que caminho? Logo depois, ele entrou para o mundo dos strongmen e se tornou um dos atletas mais dominantes de todos os tempos. De 2011 a 2020, Hafthor venceu repetidamente concursos na Islândia, como o homem mais forte da Islândia, Viking irlandês, Westfjords Viking, e muitos outros eventos tradicionais. No cenário internacional, ele também conquistou diversas vezes o título de homem mais forte da Europa. E o auge veio em 2018, quando Bjornsson finalmente venceu o título de homem mais forte do mundo, consolidando seu nome no topo do esporte. Mas a fama dele não vem só das competições. Seu tamanho absurdo, sua força descomunal e a presença marcante nas telas fizeram com que ele atravessasse as fronteiras do esporte e se tornasse uma figura global. Parte atleta lendário, parte ícone da cultura pop. Hoje, Hafthor Julius Bjornsson continua sendo um dos nomes mais respeitados do universo strongman, e sua história provavelmente será lembrada por muitas gerações.